Olá, meus amores! Olá, minhas amoras! Hoje faremos uma pequena revisão do grupo 7, capítulo 10, módulo 18, Arquitetura e Cenário Teatral, e logo na sequência resolveremos a atividade deste módulo. Então se liga aí na revisão. Quando falamos em cenário, a gente fala daquelas estruturas construídas para teatros, para musicais, para cinema. E o que tem a ver o cenário com a arquitetura? É que os dois estão modificando um espaço. Claro que o cenário, ele não é para ser usado na realidade, e sim na ficção, mas ele faz essa modificação de espaço. A gente tem que pensar que o cenário, ele une o espaço e tempo de uma forma diferente da realidade, porque se a gente está num dia normal, que tem 24 horas, e isso está sendo representado em cena, a gente vai ter aí uma cena de um teatro de 1 hora, de 40 minutos, e que ele vai ter que ter, então, esse olhar desse espaço e tempo que está reduzido naquele momento da apresentação. Para construir cenários, a gente pode fazer um rascunho, um esboço, e depois também construir uma maquete, dependendo da complexidade deste cenário. Outra coisa também que está aí ligada com a arquitetura, que faz um projeto antes de colocá-lo em prática. Esta arte de fazer cenários a gente chama de cenografia, e a pessoa responsável pela concepção deste cenário é chamada de cenógrafo. A gente pode pensar em cenários realistas, que utilizam elementos da nossa realidade, que a gente já vai ter essa conexão assim que olharmos, mas também temos cenários que utilizam de símbolos, como por exemplo a estética simbolista, que foi trazida aí por Adolf Appia no século XIX, em que ele vai utilizar elementos que vão estar unindo aí a imaginação do público com a expressão corporal do ator e a inteligência de ambos, que vão conseguir então juntos delimitar esse espaço. Adolf Appia, ele fez os praticáveis, que são estruturas, caixas retangulares, redondas, fáceis de serem modificadas ao longo de uma peça, de serem mexidas de lugar, e que os atores, então, utilizando esses obstáculos e utilizando toda a sua expressão, conseguiam transformar este ambiente, mesmo que ele não fosse, então, com uma estética realista, mas que o público tivesse também que imaginar junto com a atuação do ator. A gente também teve um cara que também fez essa parte de cenário simbolista, o Gordon Craig. Craig, ele foi o primeiro a utilizar a iluminação elétrica dentro do palco, e ele estabelece cenários, ambientes através da iluminação, do jogo de luzes. Craig também vai questionar a questão do cenário bidimensional. Por que se a atuação do ator, o gesto do ator, o ator é tridimensional, por que o cenário é uma pintura bidimensional? Então ele construiu cenários como, por exemplo, para a peça Hamlet, em que a gente vai ter um momento de uma floresta, em que ele coloca colunas no palco que vão representar essas árvores, ao invés de colocar uma árvore verdadeira ou uma árvore em pintura. E através da luz, da atuação do ator, o público então construía este cenário. Esses artistas simbolistas, eles estão também questionando a questão de que, por mais próximo que a gente queira chegar da realidade, aquilo não é a realidade. Então a gente pode brincar com isso e trazer aí um palco mais limpo, sem tanta poluição visual, sem tantos elementos que não vão ser utilizados, buscando então um cenário que realmente vai fazer parte daquela encenação que os atores vão utilizar e que vai estar aí juntando também com a imaginação do público. Visto isso, vamos resolver algumas atividades para clarear um pouco mais a nossa mente. Então, pega lá a página 272, Arquitetura Teatral, exercício número 1. Temos a imagem de alguém debruçado sobre um projeto e uma maquete do lado, e nos pergunta o seguinte: em relação à cenografia, a imagem A traz uma situação completamente diferente, pois somente em arquitetura há o uso de desenho para o projeto. Não, já vimos que não. B,
demonstra como é diferente trabalhar com arquitetura, pois cenógrafos não projetam suas ideias em maquetes, mas constroem diretamente no cenário. Não, gente, o cenógrafo faz sim um projeto. Errado. C. Exibe a realidade sobre o trabalho do cenógrafo. Projetar e construir maquetes de edifícios que se tornarão teatros. Não. Quem projeta um edifício que vai se tornar um teatro é o arquiteto. O cenógrafo, ele tá fazendo um cenário que vai ser usado na ficção, naquela peça de teatro, no cinema, né? D. Mostra algumas similaridades entre o trabalho do arquiteto e do cenógrafo, pois ambos utilizam desenhos e maquetes para o projeto que tem em mente. Correto! Os dois utilizam desenhos, os dois utilizam maquetes, não é uma regra, pode ser que algum cenário não tenha uma maquete, mas sim os dois fazem um projeto daquilo que quer se construir. D, correto. E. Evidencia o fato de que não é possível para o cenógrafo trabalhar sem um arquiteto. Claro que não, o cenógrafo não precisa de um arquiteto. Então, o gabarito correto da questão 1 é a letra D. A 2 é uma atividade prática. A 3 também. Então, vamos direto para a seção para conferir, página 274. Exercício número 1. A arquitetura e o teatro trabalham com dois elementos que são conectados pela cenografia. Quais são eles? As construções e as emoções? É isso que a cenografia conecta entre arquitetura e teatro? Não. B. O desenho e a encenação? C. O projeto e a atuação? Não. D. As formas e os sentimentos? E. O espaço e o tempo? Com certeza, a gente está aqui fazendo uma referência ao espaço e também ao tempo. A gente tem que pensar nesse tempo que vai ser criada a cena e nesse espaço em que ela vai ser criada. Então, o gabarito correto da número 1 é a letra E. Número 2. Complete corretamente as lacunas do texto. Os praticáveis utilizados no teatro foram idealizados pelo cenógrafo Adolf Appia. Ele substituiu o cenário e seus excessos visuais por um espaço limpo, utilizando cubos e escadas. 3. Contemporâneo do cenógrafo tratado na questão anterior, Edward Gordon Craig, também inovou a cenografia teatral. De que maneira? Assinale as alternativas corretas. Foi o pioneiro na iluminação cênica com luz elétrica? Correto. Questionou o uso de cenários bidimensionais? Sim. Propôs que as peças teatrais fossem feitas sem cenários? Não, isso aqui não foi algo que o Gordon Craig pensou. Ele quis sim limpar o palco, ele quis tirar objetos desnecessários desse palco, mas ele utilizava sim uma cenografia. Propôs o uso de objetos de cena simples que apenas simbolizassem os elementos desejados? Correto, assinalamos então a primeira, a segunda e a última. 4. A qual corrente artística pertenciam Edward Gordon Craig e seu contemporâneo que pensou em um cenário sem nenhuma tentativa de se assemelhar à realidade? Gabarito correto, letra B, simbolismo. 5 e última de hoje, preencha corretamente as lacunas do texto. A cenógrafa Daniela Thomas criou os cenários da ópera O Castelo do Barba Azul com um ambiente fantasioso, todo iluminado em tons de azul, com 7 grandes placas de espelho que eram movimentadas ao longo da história. B. Antes de levar o cenário à execução, a maioria dos cenógrafos produzem desenhos e uma maquete do projeto. Bom, gente, por hoje é só. Fiquem bem e bons estudos. Hey!